Fala galera, você que tá assistindo o Digicast terceira temporada, estamos com um episódio com um cara monstro aqui, Lucas. Literalmente Monstrão, monstro, cara? né, cara? A gente já conversou com o pai dele na segunda temporada. E digamos, cara, que o teu pai deu um up na gente e com certeza a gente deu um up no teu pai também, né? Com certeza. Então a gratidão com certeza é recíproca e verdadeira, né, cara? Muita gratidão ao Júlio. Já vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? O filho dele tá aqui hoje. Quem tá aqui, Lucas? Hoje tá aqui o Gabriel Luckman, cara. Irmão, obrigado por ter vindo, É cara. nóis, obrigado do Gabriel. convite. O Gabriel, que é atleta fisiculturista e atualmente é aluno de nutrição, né, cara? Exato, É. exato. Conta pra gente aí quem não te conhece. Quem é você, Gabriel? Eu sou o Gabriel, eu hoje tenho uma história bem legal, que vai ser a história que eu vou contar pra vocês, de uma questão de superação. Me tornei atleta de fisiculturismo, escolhi levar isso pra vida e hoje estou cursando nutrição, né, pensando aí na questão do futuro. Então, a ideia é trazer bastante conhecimento para esse pessoal e atingir bastante esse público de quem quer emagrecer, quem quer ganhar massa e talvez desvendar alguns mistérios que tem na cabeça da maioria de vocês sobre alimentação, enfim. Show de bola, cara. Basicamente isso. É muito legal receber você aqui, que, como o Lucas falou, a gente entrevistou teu pai ali, tem muito conteúdo teu pai, cara, gerou Caramba. muito conteúdo na rede social. E como você falou, uma história de superação pra você, né, cara? Entrar Sim. nesse mundo do fisiculturismo, né? E agora, eu acho que o que o pessoal quer saber por que é uma história de superação, né? Se você quiser Certo. já começar contando pra galera por que é uma história de superação, seria interessante. Cara, essa história, ela se inicia quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Eu era bem novo. E se inicia essa história e ela vai terminar quando eu tinha 105 quilos. Que foi o ponto máximo onde não deu mais pra continuar. E foi quando eu decidi mudar. Então, 8 anos de idade, eu tinha alguns hábitos. Como, por exemplo, a questão de socialização. Sempre que eu ia socializar, era comida, com jogar videogame, com os amigos e tal. Então, por exemplo, todo final de semana eu tava lá, passava o dia inteiro. Essa era a diversão da semana, eu com meu primo. A gente passava o final de semana inteiro com a bunda no sofá, jogando videogame, tomando refrigerante e comendo salgadinho. Meu Deus. Aí, você me pergunta o seguinte, o problema é o refrigerante com o salgadinho, com jogar videogame? Cara, até pode ser, mas não é o conjunto completo. O problema é você fazer isso repetidas vezes, durante o final de semana, às vezes até como uma válvula de escape, que era o meu caso. Então, a partir de um conjunto de hábitos errados, eu comecei a engordar, e ali perto dos 11 anos de idade, eu já era bem gordinho e eu mudei de colégio. Quando eu mudei de colégio, aconteceu uma coisa interessante, que é assim, a gente tá num meio social, onde a gente conhece as pessoas, a gente tem ali um círculo social que a gente tá acostumado. Quando a gente muda, a tendência do ser humano você tem o seu grupinho, chegou uma pessoa nova, a sua tendência é não se socializar tanto com aquela pessoa, não acolher ela. Pelo menos isso é o que deveria ser, mas não é o que acontece. Partindo disso, eu entrei num círculo de bullying que eu comecei a sofrer nesse colégio, que foi algo que pesou muito assim pra minha mente, e eu passei muito tempo, passava noites chorando e pensando nisso, e eu acabava pensando em como eu ia mudar, mas eu não chegava a um ponto. Eu sempre ficava num ciclo vicioso de eu vou lá, tento fazer alguma coisa, tento fazer dieta, tento fazer arrumar minha alimentação, não consigo. E aí voltava pro começo. O que era o começo? Eu me afundava na comida e voltava tudo de novo. Chegava um ponto que eu falava, não, agora vai. Daí passava um pouco, agora não foi. Entendeu? Eu acredito que muitas pessoas passam por isso. E é algo difícil de quebrar, mas quando você quebra pela primeira vez e você entende como todo esse processo funciona, fica mais fácil. Então isso é uma dica para você aí que está assistindo. A partir do momento que você quebra esse ciclo, e eu já vou explicar para vocês como quebrar esse ciclo, se torna mais fácil, acaba se tornando mais fácil. Então, passada essa fase, sofri muito bullying, tive algumas tretas na escola, sabe? Aquelas briguinhas que sempre tem. E chegou um momento, quando eu tinha 11 anos de idade, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com a academia também, que aconteceu isso por incentivo do meu pai.
Ele sempre me levava, ele e a mãe, né? Me levavam no judô, me levavam para fazer futebol e essas coisas. Mas eu nunca acabei me identificando com nada disso. Eu fui me identificar na academia, mas não foi quando eu entrei. Quando eu entrei na academia, a primeira coisa que eu falei, pai, eu não quero nunca mais voltar aqui. Eu saí no outro dia voltando assim, cheio de dor, por que eu tô fazendo isso? Por quê? Não via sentido nisso. Aí que entra essa questão do incentivo da família de estar ali em cima falando pra você, vai, até um momento onde você vê alguma diferença e você vê um sentido naquilo que você está fazendo. Então pode ser que muitas das coisas que as pessoas fazem hoje, às vezes em relação a relacionamento, em relação a trabalho, é da pessoa ela começar e ela desandar no sentido de assim, passou o ciclo da dopamina, que é o prazer que ela tem momentâneo em estar fazendo aquilo, fazendo algo novo, passou aquilo, ela não sabe mais lidar com o resto. E é isso que acontece com qualquer coisa que a gente precisa de tempo para dar certo. Então, acredito eu que o trabalho de vocês aqui não foi de uma hora para outra. Não. Vocês precisaram estar lá chamando o pessoal, fazendo o marketing, testando até chegar onde vocês estão hoje. Certo? Acho que digamos que qualquer serviço, qualquer empreendimento, qualquer função que você faça, tem um ensaio, né? Exato. A prática e o que a gente chama de sucesso, né? Então, veja, o Digicast se tornou do jeito que está hoje depois de 1 ano e 4 meses de projeto, né? No começo, qualquer um que estiver assistindo aí, ver os primeiros podcasts que a gente fez, rapaz... Não tem nem comparação, né? Cara, não tem, cara. Você olha aquilo ali e fala, nossa, que evolução, cara. Porque nós não éramos da área de comunicação, né? Eu ainda fazia algumas coisas, o Lucas entrou como colaborador da agência, hoje ele é gerente da agência de marketing, e não sabia o que era comunicação também, né, Lucas? E ele foi evoluindo, e hoje tá aqui, ó, conversando numa boa, falando com a câmera numa boa. Né? Então é todo um processo de evolução, né? Com certeza. E você não é nada diferente disso. É um processo de evolução, mas acredito que antes de você ter que nem se comentou, né? Antes de você ter um insight de como mudar, você precisa saber como mudar. Exato. Né? Você tem que ter um conhecimento teórico para poder aplicar na prática. Concordo. Sim. Então, tenho certeza, cara, a partir do momento que você... Puta, tô com dor, por que eu tô nesse lugar, nessa porra de academia? Mas a partir do momento que você soube por que você estava lá, por que você estava sentindo dor, qual que era a finalidade daquela dor, que eu acho que as coisas fizeram mais sentido, né, cara? Sim. Que tinha algo maior, né, pra acontecer. E aconteceu. Isso que você falou da questão do teórico e do prático, né? Se um cara que não sabe nadar, lê um livro de como nadar, e aí ele chega pra nadar, você acha que ele vai sobreviver? Aí que tá o equilíbrio, né? Tá. O equilíbrio entre você saber onde você tem que ir e como fazer pra chegar lá. Exato. Né? Exatamente. Não adianta nada ter a teoria e você não exercer na prática. Exatamente. Então tem que ter ali a colaboração dos dois, né? Uma das coisas que eu acho que me fez continuar nesse processo foi... Acho que eu sou uma pessoa muito competitiva. Sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então, do judô, competi. Eu fui lá, competi na minha categoria. Quase fui campeão paranaense na minha categoria na época. Tive que ralar um monte para bater 60 quilos. Tinha 10 anos de idade. Pense, cara. 60 quilos com 10 anos de idade já era assim, mas eu era fortinho e tal, já tinha uma base. Até por conta disso, quando eu entrei na academia, não foi aquele negócio de eu chegar lá e não ter força, sabe? Então eu já tinha ali uma base. E aí eu era muito competitivo com meu pai. Então ele fazia os negócios lá, fazia bíceps com 14 quilos de cada lado. Eu já falava, aí, vou chegar. Lembro até nesse primeiro dia que ele me levou, a gente tirou uma foto, tem essa foto. Depois eu mostro pra vocês. Sou eu bem gordinho com um halter de 12 quilos, não conseguia nem segurar o halter. Assim, ó. Eu segurava ele em cima, assim, pra ele fazer peso pra baixo. Porque eu não conseguia descer o halter pra segurar. E a partir daí eu comecei a treinar, mas a dieta ficou de lado, né? Não foi o momento ainda de eu fazer dieta. Então eu tava treinando. E dieta ficou por conta de não fazer dieta mesmo. Beleza. O momento onde virou a chave foi quando eu, dentro das minhas relações sociais, eu me via perto dos meus amigos e eu via eles tendo muitas oportunidades que eu acabava não tendo, e eu entendia que era por conta da minha condição física. Às vezes a gente consegue perceber isso estando do lado dessas pessoas, né? Por que fulano tal lá teve essa oportunidade com tal garotinho, não sei o quê.
Às vezes é por causa da condição física. E a gente sabe disso, a gente entende isso. E lá dentro, eu também percebia. E junto a isso, questão de bullying, essa pressão social em cima, me fez querer mudar, me fez querer buscar novos ares. E eu decidi fazer uma dieta. Eu falei assim, cara, agora vai. E eu tentei, fazia uma semana, parava, achava uma desculpa, parava. Até o momento onde eu meio que me fechei, cara. É uma história engraçada, é uma questão muito, muito particular, porque eu meio que parei de dar valor para as outras coisas e comecei a focar só naquilo. Que foi a primeira dieta que eu perdi os meus 27 quilos. Então eu fui de 105 quilos para 78 quilos. Essa foi a primeira fase de todas. Quantos anos que você tinha nessa época? Tinha 14. 14 já? 14 anos, Foi depois que eu fiz o meu aniversário, começou o processo também lá no meu perfil, tem um vídeo completinho onde eu mostro tudo que eu fiz, mas basicamente era um gasto calórico de umas 2.500 calorias na época, com um consumo de 1.300, então foi um déficit bem grande, e o processo foi rápido, foi paulado, e chegou um momento onde eu tive um problema, eu tive uma síncope. A síncope, ela é a perda de um dos sinais por um momento temporário. Então eu tive uma síncope da visão. Por conta da falta de carboidratos, os nossos hormônios, eles precisam do carboidrato, da energia do carboidrato, para serem construídos e sintetizados dentro do nosso corpo. Quando há uma falta disso, falta de nutrientes, falta de vitamina B, você tem uma falta da produção desses hormônios, que acaba afetando o nosso sistema nervoso, e a gente tem essa parada, que é o corpo falando assim, cara, tem alguma coisa errada. É que nem uma dor de cabeça. Dor de cabeça nem sempre é gerada por um vírus, por uma bactéria. Às vezes é o teu corpo falando assim, cara, tem alguma coisa errada, tem que mudar. E nisso eu percebi que tinha esse errinho. No meio da academia, cara, eu tive a síncope, eu tava lá assim, ó. Aí eu terminei uma série, sentei, daqui a pouco começou a esbranquiçar tudo e sabe quando fica meio transparente? E aí eu sentei assim, não cheguei a desmaiar, mas eu fiquei uns 10 minutos sem ver nada. Aquilo me preocupou, eu fiquei com bastante medo. E eu já tinha desistido tantas vezes por outras coisas que dessa vez eu falei, cara, não, agora não vai ter essas partes. E aí eu fui pra casa, pensei, aumentei um pouquinho lá as calorias da dieta. Isso antes eu nem tinha esse conhecimento de calorias e tal, mas era questão de quanto eu comia. Eu tava comendo 2 ovos, coloquei 3, pra tentar aumentar um pouquinho. Cheguei numa condição legal, uma condição que eu queria. Isso eu tinha ainda 14 anos, ia completar 15 anos nesse ano. Quando eu terminei essa dieta, era janeiro, eu faço aniversário em junho. Quando chegou em junho, chuta quanto que eu tava pesando. Então eu fui pra 78, em junho eu tava pesando quanto? Eis a questão. Mas ganhou, perdeu? Aí começou a montanha-russa. Chegou no 78, eu engordei de novo. Eu engordei de novo e subi até 87 quilos. E isso é por conta de eu ter feito essa dieta por muito tempo e assim, não vira algo dentro da gente, não vira um hábito, sabe? E eu deixei me levar. E eu subi depois para 87 quilos de novo e teve que começar de novo mais um processo e tal. E depois que eu subi esse peso de novo, eu fiz mais um processo de dieta onde eu perdi peso de novo, um processo bem, bem duro. E foi aí que eu decidi competir. Desde o começo, eu acompanhava Renato Cariani, canal da Max Titanium, esses caras. E eu tinha muita paixão pelo fisiculturismo. E cada vez mais eu fui desenvolvendo isso. Então, paixão pelo treino, paixão pelo processo e tal, por secar, enfim. Mas daí na academia, quando você praticava ali, você tinha ter um instrutor certinho para esse tipo de atividade. Cara, na verdade não. Na verdade não. O meu maior instrutor, meu maior professor foi sempre o meu pai. Sempre teu pai? Sim. Olha que exemplo, cara. Ele que me ensinou tudo não dentro da academia. Não tinha personal, nada lá? Até tinha, mas e eles ajudavam um pouco, mas às vezes você quer seguir sozinho, sabe? E aí com o conhecimento que eu fui adquirindo desses vídeos e tal, estudando sempre bastante periodização e tal, eu tomei esse rumo sozinho, entre aspas, né, a partir do conhecimento que o pai me ensinou. E aí me surgiu essa vontade, né, do fisiculturismo, de eu olhar os caras lá, olhar o Mr. Olympia, que é o campeonato mais famoso que tem. E, cara, eu olhava para aquilo lá e ficava assim, ó, como que o cara chegou num ponto desse? Como que ele fez? E eu via aquilo e eu falava, é possível, mas eu não sei como fazer. Todas as dietas que eu tinha feito até aquele momento,
antes de eu subir no meu primeiro campeonato, eu tinha feito por conta. Então, pesquisei lá, vi o que dava certo, testei, fui lá e fiz. Mas, quando chegou pro campeonato, eu falei, cara, eu já tentei e vi que eu não consigo chegar aqui. Aí, o que eu fiz? Eu busquei um profissional. Uhum. E isso é uma coisa que também, uma dica para todos vocês que estão assistindo, se vocês querem fazer uma dieta de verdade, se vocês querem ter resultados de verdade, vocês procurem um profissional, porque ele vai te dar uma visão que você não tem. Inclusive, várias coisas que eu aprendi com isso venho aprendendo agora cursando nutrição. Então, eu desenvolvi essa paixão e decidi, cara. Falei, agora vai, agora eu vou competir, eu quero realmente subir num campeonato de fisiculturismo. E essa preparação começou ano passado, em abril. Então, eu cheguei lá pro nutricionista, o Gui Carvalho, um abraço para ele, que foi um cara que me ajudou e me ensinou muito do que eu sei. E, cara, começou esse processo, assim. Então, já era uma época que eu tava treinando bem, né? E a alimentação eu já tinha uma base. Então, ele começou a me passar e eu olhava para aquilo e falava assim, eu só tenho que seguir. Então, a virada da chave ocorreu basicamente 1 ano atrás. Para eu virar um atleta de fisiculturismo, sim. Pra virar um atleta de fisiculturismo e, cara, investir nisso foi ano passado. A dieta que foi a virada de chave. Foi o que me mostrou meu potencial. Mas você acredita que o teu biotipo acabou atrapalhando um pouquinho pra você chegar a... Sei lá, não sei se teve um atraso nessa tua dedicação? Você acha que o biotipo atrapalhou um pouquinho ou foi só a força de vontade mesmo que surgiu de repente e você começou a fazer mesmo? Cara, com certeza o biotipo ele atrapalha um pouco. Eu vou explicar pra você por quê. Existem 3 tipos principais de biotipo. Tem o mesomorfo, o ectomorfo e o endomorfo. De uma forma simples que a gente olha para as pessoas aí e a gente consegue identificar. O endomorfo é o cara que sempre foi magro, teve uma estrutura magra, tem dificuldade para ganhar massa e facilidade para perder gordura, perder peso. O mesomorfo é o cara que está entre o endo e o ecto. O endomorfo é o cara que tem muita facilidade de ganhar gordura e de ganhar massa e de ganhar gordura. Então, ele tem esses 2 pontos muito em alta. E o mesomorfo, ele é um equilíbrio. Ele nem fede nem cheira direito. Mas, no meu caso, eu sou mesomorfo. Tem um teste legal, inclusive se vocês quiserem fazer, que é o teste do pulso. Faz assim no seu pulso. Cara, eu nem preciso, bicho. Você sabe já qual é o seu? Né? Mas então, o seu eu garanto que se você fizer, vai dar sobra. Vai dar sobra do dedo. Sobrou bastante. Ectomorfo. O seu fecha certinho, então você... Sobe um pouquinho só. Você é mesomorfo, você tem o mesmo... Sabe por que eu falo isso, cara? Porque é bem isso. Não parece, mas eu treino. Não parece, mas eu treino. E assim, cara, eu demorei 1 ano pra ganhar 10 quilos. Óbvio, massa magra e gordura também. Até que chegou uma hora, cara... Por isso que eu perguntei da dieta. Chegou uma hora que eu falei, cara, ou eu faço o troço certo pra dar resultado certo, sim, porque sozinho não dá. A gente vê aqueles negócios de dieta na internet, cara, 1 milhão de pessoas falando 1 milhão de coisas diferentes, né? Sim. Eu fui atrás de um Nutri faz uns 6 meses. Cara, é um negócio que assim, não consegui seguir, sabe? Tipo, não faço dieta hoje. Sim. E eu sei que se fizesse, o resultado ia ser muito diferente. Só que por que eu não faço hoje? Cara, eu acho que não dá pra gente dizer não consigo fazer dieta. A gente não tem a prioridade pra fazer dieta agora. Falou tudo. Conseguir, claro, cara, você vai conseguir o que você quiser fazer. Mas se você não tiver prioridade pra fazer agora... Então, assim, eu pus muito na balança, sabe? O que pra mim no momento era mais... E por isso que eu perguntei da questão da virada de chave da dieta. Porque no momento, pra mim, cara, eu sei que é importante, mas não era prioridade a dieta. Cara, eu sou um atleta amador, entendeu? Se fosse um cara profissional que nem você, que tem um retorno, investe no teu corpo pra fazer isso... Sim. É essencial, mas, cara, na correria do dia a dia a gente não consegue aplicar exatamente como tinha que ser, né, cara? Sim. Então, até eu acho legal isso, cara, essa história da dieta, porque, cara, eu não consigo fazer dieta. Você não tem a prioridade de fazer dieta agora. Exato. Entendeu? Não é uma questão de conseguir ou não conseguir. Agora você não quer. Né? Pra você ter uma ideia, eu tenho hoje 35 anos, cara. Eu não sou mais um menininho, né? E quando eu tinha 26 eu casei, não vou lembrar direito, mas acho que era 31. Por ali. 30 ou 31 que eu resolvi fazer uma tal da dieta do frango. Né? Dieta do frango? Que é não só comer frango e salada.
Frango e salada. Frango e salada. Como diria o Léo Stronda, quanto mais frango você come, menos frango você Boa, mas assim, cara, eu tava gordinho. Eu ainda sou meio gordinho, né? Mas eu tava com 98 quilos. Tava bem acima. Tava acima, né? Não aparecia muito, mas era mais barriga, né? Sim. E daí eu resolvi fazer essa dieta. Em 40 dias foram 12 quilos embora, né? Pois é. E aí que vai a pergunta, você como estudante de nutrição e tudo mais. Certo. Por que o frango, ele ajuda tanto nessa parte de emagrecimento, na vida saudável? Cara, ganho de massa. Perfeita pergunta. Pra gente entender o porquê que o frango ele vai te ajudar a emagrecer, eu vou explicar para vocês sobre os macronutrientes. A gente tem 3 principais, que é a proteína, carboidrato e lipídios, que são as gorduras. E esses 3, cada um deles oferece uma... E tem fibras também, são 4, desculpa. Cada um deles oferece uma capacidade de saciedade diferente. Ou seja, desses 4, os 2 que mais têm capacidade de te saciar, ou seja, você comer em menos quantidade e se sentir mais cheio, sentir estufado, sentir com menos fome. Os 2 que te dão mais saciedade são proteína e fibras. Uhum. E gordura e carboidrato faz com que você tenha fome mais rápido. Então, se você viver à base de arroz, por mais que você coma só arroz, você vai ver que a sua fome vai aumentar. Você comer lá 100 gramas de arroz e dividido em 7 refeições no dia. Se você fizer a mesma coisa com carne, você vai ver que vai sentir menos... você vai se sentir com menos fome. Você vai se sentir mais saciado. Então, a questão do frango nesse sentido, a questão de saciedade, é por conta do macronutriente ter uma capacidade sacietógena diferente um do outro, e o da proteína e da fibra são os 2 que mais vão te dar saciedade. Agora, em relação a você estar treinando e você quer emagrecer de uma forma saudável, que mantenha a sua massa muscular, ou às vezes até fazer com que você ganhe, você usa a proteína como fonte. A proteína ela é a fonte de construção do músculo. Eu sempre uso uma analogia bem simples. Você vai lá construir uma parede. Aí a parede você precisa do tijolo, precisa do cimento para colar um tijolo no outro, e precisa do pedreiro, que é o cara que vai lá e coloca o tijolo e coloca a massa e depois passa tudo por cima. A comida, a proteína em específico é o tijolo. Então, se você não tiver o tijolo, você não constrói a parede, não constrói a casa. Então, você precisa disso para construir massa muscular, falando especificamente da construção de massa muscular. O cimento é o treino. Se você não treinar, você não tem liga para jogar esse tijolo lá e construir o seu músculo. E o pedreiro é você. É você que vai estar lá todo dia, tendo a constância de estar treinando e tendo a constância de estar comendo o que precisa. Então, essa é uma analogia bem boa para as pessoas terem essa noção de como construir massa muscular, né? Então, você me perguntou do frango. Por que ele te dá essa capacidade? Ele tem, de todos os macronutrientes, o carboidrato e a proteína, eles são os 2 menos que têm calorias por grama. Então, eles têm 4 calorias por grama. A gordura tem 9. Então, quanto mais quantidade você come, em gramagem, menos calorias você tem do que, por exemplo, se fosse uma gordura ou algo do tipo. Então, você consegue consumir em maior quantidade, por mais tempo e tendo menos calorias. Então, é basicamente isso. Que massa. E, cara, é real que a galera fala que nem eu brinquei do Léo Stronda agora, né? Mas o que te faz crescer não é necessariamente o treino. É o pós-treino, o descanso, a alimentação. Tá. Digamos que assim, ó. O que vai fazer você ter a hipertrofia tá essencialmente ligado ao treino. Se você não treinar, não tem como você ganhar massa muscular. Agora, questões por fora, como alimentação, bom sono, dormir bem, você ter uma boa saúde, essas questões vão capacitar mais ou menos a tua capacidade de ganho de massa. Então você pode ter um aproveitamento de 100% disso, dormindo bem, comendo tudo o que você precisa, tomando água direito, ou se você errar em um desses 3 pontos, você vai ter uma menor capacidade. Entendeu? Então você não vai aproveitar aquilo, o 100% do que você poderia diante de um treino, entendeu? Entendi. E às vezes as pessoas acabam se desanimando por causa disso, né? Tipo, você vai lá, treina, não evolui em carga, não progride e não ganha massa. Mas espera aí, eu tô treinando. O que tá acontecendo?
eu não precisava só treinar, na verdade tem esses pontos por trás. Alimentação, então se você não estiver batendo a sua quantidade de proteínas, você não vai ter 100% de aproveitamento da hipertrofia que você está tendo no treino. Se você não consumir quantidade de carboidratos ideal, você vai estar não tendo a tua capacidade máxima de rendimento no treino, então você não vai conseguir colocar cargas que você conseguiria, né, se não fosse, e o teu processo de hipertrofia vai ser mais lento. Então, você fazendo da forma errada, um lugar que você chegar em um mês, você está levando 3 meses para chegar. Quantas vezes por semana você treina? Cara, hoje eu tô fazendo um ciclo de 3 dias de treino e 1 dia de descanso. Então, foi algo que eu com o meu treinador, Gia Furtado, um abraço, Giazão, a gente combinou, conversou e se encaixou muito bem, né? Então, não importa se é segunda, se é terça, se é domingo, se é sábado, 3-1. Aí eu vou repetir uma pergunta que o Rafinha Bastos fez no podcast dele pro Cariani. Bomba. Bem. Cara, se eu treino a mesma quantidade de dias que você, por que eu não tô do teu tamanho? Pelo tempo que eu tô fazendo a mesma coisa. Pela constância. E pela rotina que você tem diferente da minha. Com certeza. Isso também influencia muito. Aí entra um ponto, você falou essa questão de rotina, né? E eu tenho muito contato com amigos meus, que às vezes a gente troca ideia, conversa sobre isso, e eles falam exatamente isso. Cara, como é que eu vou encaixar na minha rotina treinar? Olha aqui, ó, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu tô fazendo isso, aquilo. Cara, onde é que eu vou encontrar? Aí, eu sempre falo para as pessoas que assim, ó, quando a gente quer alguma coisa na vida, isso para tudo, né? Mas pensando especificamente nessa linha, a gente tem que começar a mentalizar aquilo. Então, quando você começa a mentalizar, às vezes, diante de algumas propostas de coisas que vêm acontecendo na vida, por exemplo, você tá lá na faculdade e você conseguiria jogar essa faculdade de noite, que você ia conseguir juntar com alguma outra coisa e ia te liberar um espaço na manhã. Só que se essa oportunidade de você jogar a faculdade para de noite, você deixa passar, como aquilo não era prioridade, você não estava mentalizando, você vai deixar aquela oportunidade passar e não vai conseguir encaixar ali. Agora, quando você, de alguma forma, tá sempre com aquilo na cabeça, pensando, cara, como eu vou encaixar, uma hora surge uma oportunidade e você consegue aproveitar ela. Não sei se deu para entender bem o que eu quero dizer. Sim. Faz sentido. Faz sentido porque é muito mais do que cara... Treinar uma coisa. Né? A vontade, né? Treinar uma coisa, treinar bem e ter uma rotina certa é outra, né? Então é exatamente isso mesmo, né? Eu vejo por mim, né, cara? Eu parei, cara. Parei total. Depois que meu filho nasceu, cara, 4 anos atrás, eu parei de correr. Corria, fazia bicicleta, jogava bola. Parei total, cara. Por causa da rotina, né? Mas eu tenho certeza, se eu querer fazer o negócio, eu vou ter que achar um tempinho e vou lá dar um jeito, né? Outra coisa que eu acho que é importante pra caramba, que é ambiente, né? Com certeza. Porque, que nem você falou lá no começo, cara, se mudou ambientes e companhias, então é muito difícil você querer manter uma rotina saudável, saindo com uma galera que só sai pra comer lanche, pizza, não tem uma constância, né? Se sente meio deslocado e, consequentemente, vai acabar não fazendo, né, bicho? O Renato Cariani comentou num podcast lá do Flow que... Para algumas pessoas, a diversão da semana é sair no final de semana para beber uma cerveja. A gente que é fisiculturista, bodybuilder, nosso maior prazer é ir mandar um treino pesado e sair destruído. Sair tremendo. As pessoas que olham de fora devem me olhar e pensar, não, os caras são malucos, né? Eu entendo quando o pessoal fala que bodybuilder é maluco, cara, porque realmente parece. Não, a gente teve o prazer de assistir o episódio gravado pelo Babycast Sports aqui, que é um cliente nosso aqui do estúdio. E o Christian Fila, você deve conhecer, que tem uma perna amputada, que sofreu um acidente de... Ele treina na overall? Eu não lembro onde que ele treina agora, mas ele sofreu um acidente, ele perdeu uma perna, cara, e ele é um exemplo de superação também, porque o cara voltou à vida ativa e hoje ele faz brincadeira com a própria perna. Eu sei quem eu sei. Ele treina lá no overall, eu já troquei ideia com ele. Cara, ele é muito gente boa. Ele, pra você ter uma ideia, ele fez karatê comigo há muitos anos atrás e ele nunca saiu dessa área, né, de musculação e tudo mais aí. E é um exemplo, cara, um exemplo. O diretor aqui, o Tatá, ele chorou aquele dia assistindo, mas é verdade mesmo, porque a história do rapaz, depois eu te passo o link pra quem tá assistindo também, ou que a gente vai passar o link aí. Dá por na descrição, né? Porque, cara, é um exemplo, cara. Mas agora indo pra tua vida profissional, cara. Certo. Seus campeonatos ali. A gente já viu que você é um exemplo de superação, que você tem uma inteligência emocional forte pra caramba, pra seguir nessa vida.
E recentemente agora você ganhou o Campeonato Paranaense, né, cara? Na verdade, eu fiquei top 2. É. Mas ganhou, cara, né? Não deixa de ser, né, Eu ganhei o troféu de melhor coreografia lá. Então, a gente viu nos stories ali e tudo mais, teu pai e tua mãe tudo feliz ali fazendo, né, as teus stories ali. E, cara, pra você, como que é essa sensação, cara, de sair de um ano atrás, tá ali meio, né, começando a carreira, e depois de um ano já tá ganhando um troféu, um melhor do Paraná aí. Pois é. Cara, a preparação desse último campeonato, ela foi diferente da do outro, né? Por eu estar com um novo treinador, o Jean Furtado. E a sensação é uma sensação de vitória, sempre. O primeiro campeonato que eu subi, depois que eu subi nele, eu desci do palco, fui pro backstage, que é onde os atletas ficam, e cara, eu chorei. Eu chorei. E tantas vezes depois, de noite, que eu pegava, olhava as fotos do campeonato e chorava, porque, cara, eu lembrava de como era atrás, como era difícil, como era ruim nesse sentido, e olhava para onde eu tinha chegado, sabe? Daí vem essa sensação de vitória. Esse último campeonato, digamos que assim, ó, eu subi lá no passado, e aí eu fiquei em segundo lugar, também nas duas categorias, nas Classic Physique, depois eu falo um pouquinho mais sobre, e na fisiculturismo, peguei top 2, perdi pro mesmo cara. E olha que engraçado, esse ano eu subi com ele de novo. Ele ficou na minha frente de novo. Mas nem tudo está perdido. Eu saí do campeonato, cara, com sangue no olho. Eu falei, velho, eu subi nisso aqui, e você tá em cima do palco te dá uma visão diferente de tudo, te dá uma visibilidade que te faz querer continuar, sabe? E eu me motivei a partir daquele campeonato a seguir e tentar outros e fazer uma preparação mais forte. Saí de lá, comecei a treinar mais pesado do que eu já estava treinando, comecei a bater nos meus pontos fracos. Até fiz um vídeo lá no TikTok esses dias analisando meu físico, que eu falei que minha perna era um ponto fraco, muito fraco. E aí eu vim batendo e melhorei. E cara, ter subido lá nesse último campeonato e ter ficado top 2 e ganhado o troféu de melhor coreografia, todo mundo que estava assistindo lá depois veio comentar e tal, falar dessa questão da coreografia, que foi algo que eu preparei durante muito tempo, né? Dentro do campeonato, o julgamento ele funciona de algumas formas, e a coreografia vale 33% da nota, que vai te colocar na posição, né? De primeiro, segundo ou terceiro. E nesse dia eu ganhei o troféu de melhor coreografia do campeonato inteiro. Olha só. Do campeonato inteiro. E, cara, foi uma sensação muito massa, muito massa. O cara que ganhou de mim realmente estava melhor, né? Eu não posso dizer que eu estava melhor, só que daí entra a questão do hormônio, né? O cara era hormonizado, então dentro ali das regras não tem nada que diz que não pode. Então... Até porque se tiver antidoping no evento mas... desse, ninguém entra, ninguém né, ia. Exatamente. Eu ia. Não, já chegamos lá. Eu iria. E foi isso, cara. Foi essa questão da sensação de vitória mesmo. Do prazer de ter subido. Você tem 18 anos. 18 agora. Fez 18 quando? Em junho. Mês passado. Mês passado. Nós estamos gravando em julho agora, galera. Finalzinho de julho. Então, com 17 anos, ganhar um troféu. Cara, jeito. já é diferente, né? Sempre foi diferente, né? Tipo... Mas por que ele entra naquela categoria, Lucas? De subir no palco sem o antidoping lá que você falou. Não, exatamente. Porque, cara, com 13, 14 anos, putz, sofrendo o bullying que você sofreu, era facinho pra desistir de tudo e continuar na vida que tava, né? Pois é. Porque entra na conformidade, né, irmão? Sim. Mas, então, falando sobre isso... Peraí, antes vamos presentear o homem. Vamos, cara. Vamos presentear o homem? Irmão. Me presentear? Calma, galera. Pra você que tá em casa aí assistindo, ó. Fotopar Campo Largo, nosso patrocinador master do projeto. São responsáveis por fazer todos os brindes dos nossos convidados aí. Personalizado. Personalizadíssimo, né, cara? Então, é um orgulho pra gente aí deixar com você um brinde personalizadinho. Cara, muito obrigado. Abre aí pra ver se você gosta. Esse é um presente pra você, cara. Quando você for treinar, você lembra da gente daí, irmão? Cara, o que será que deve ser isso daqui? Eu tô curioso. Cara, agradecer a galera da Fotopar, né? A Mário, o Michael. Tô acreditando demais no projeto, cara. Então, esse brinde personalizado, cara, é pra todo mundo que participou agora da terceira temporada. É um presente nosso, como gratidão também por você estar aqui, cara. Então, espero que goste, meu irmão. Olha só, velhinho. Mostra pra aquela câmera lá, Gabriel. Olha só, Digicast, Gabriel Luckman.
Cara, que qualidade, velho. Cara, lembra da gente quando você for treinar, bicho. Não, mas eu vou usar, vou marcar vocês, quero ver vocês repostarem lá. Opa, show de bola. Cara, boa. muito obrigado mesmo. Esse é Curtiu, o pessoal da Fotopar? Fotopar Campo Fotopar. Largo. Esses aí são feras. Um abraço aí pro pessoal. Como eu sempre falo, até teu cachorrinho pode ter uma almofada personalizada por eles ali. Corre lá, hein? Foda. Que massa, cara. Deixa aqui no cantinho. Se deixa Pode deixar. Aham. Então, cara, uma dúvida que permeia os Tchan, confins da internet. Certo. Bicho, é possível ser um atleta fisiculturista natural sem ser hormonizado? Sim, com certeza tem. Eu vou explicar pra vocês o que o hormônio tem de vantagem em relação ao natural. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o trabalho vai ser o mesmo. Uhum. O mesmo. A questão do hormonizado é que em relação a anabolismo, a gente fala, são anabolizantes, né? Existem vários tipos de hormônios, hormônios esteroides, que são anabolizantes, que vão te garantir um ganho de massa mais acelerado, e tem hormônios como T3 e T4, que são hormônios tireoidianos, que vão ter a função principal de tirar gordura, tá? Só que nem tudo é tão simples, né? Os hormônios têm muito colaterais e é um mundo que, depois que você entra, para você sair, cara, é difícil, é difícil. Aí, você me perguntou se é possível. Sim, com certeza. Se quem quiser entrar lá no meu perfil e ver as minhas fotos do último campeonato, foi uma condição onde eu coloquei completamente natural, sem uso de nenhum hormônio esteroide. O hormônio esteroide, de um jeito simples para vocês entenderem, vamos supor que você vai chegar num lugar natural em 2 anos. Usando o hormônio esteroide, o seu trabalho vai ser o mesmo. Você dá o seu 100%, vai ser tanto com hormônio quanto natural, para você atingir um físico legal. Não adianta, vocês já devem ter visto pessoas que usam hormônios que parece que o cara nem treina direito. Então, o cara não faz o trampo direito. E o trampo é fazer dieta, treinar, ter um bom descanso, ter um bom sono, se alimentar bem. E o hormônio esteroide, ele vai acelerar esse processo. Então, aonde você chegaria em 2 anos, natural, você demoraria 2 anos para chegar, você vai chegar em 1 ano. Ao preço do quê? Qual que é o ônus? Ao preço da sua saúde. Esse é o principal ponto dos hormônios esteroides. E assim, ó, existem muitos estudos hoje sobre alguns hormônios, como, por exemplo, Durateston, a decandrolona, que são hormônios que já têm estudos científicos em humanos. Então, eles têm exatamente, depois que ele entra lá no seu corpo, ele faz o quê? Quais são os colaterais? Quais são as possíveis coisas que ele faz ou não? O problema é que existem vários tipos de hormônios que não foram feitos especificamente para o ser humano. Como a trembolona, por exemplo. A trembolona, cara, é uma droga de atleta e ela é uma droga especificamente, é a droga mais poderosa que tem dentro do meio do fisiculturismo. Também sendo a pior em relação a colaterais. Como é que é? Esqueci o nome da droga que eu acabei de falar. Trembolona? A trembolona, isso. A trembolona, ela te deixa num nível de ansiedade onde leva a tua energia lá no alto e depois, cara, despenca. O desmame, né, da trembolona, para você parar de usar depois, a chance de você entrar num estado depressivo é gigantesca, é enorme. Então tem algumas drogas que são muito poderosas, mas são muito prejudiciais para a saúde também. E é basicamente isso. Então, quando você faz o uso de hormônios, você está sacrificando, digamos, um pouco da sua saúde para você chegar num lugar mais rápido. E você leva isso de casa, né? A gente vê o exemplo do teu pai ali, Sim. então, fazendo já um gancho, né? Mandar um abraço pro Júlio aí, o Gabriel tava falando nos bastidores aí, que é o Gabriel que faz as edições dos vídeos do Júlio, que era interessante citar também aqui no podcast, né? Pois é. Um abraço, Júlio. Algo pouco comentado isso. Algo pouco comentado na mídia, mas lá os vídeos que estão bombando na internet aí do Júlio, não só Instagram, né? TikTok, YouTube, tudo, você edita tudo, Sim, né, cara? sim. Na verdade, do TikTok ele começou a andar sozinho. Uhum. TikTok, Kawaii ali. Hoje eu tô focando bastante no YouTube e no Instagram junto com ele. Uhum. Então eu faço toda a parte do YouTube, todo vídeo que você vê lá, cada letra da thumb, do vídeo, de efeito, sou eu que faço. Uhum. Tudo eu. Isso começou lá de trás, né? Uhum. Há muito tempo. Não, então, focando ali da vida saudável, né, cara? Então você leva muito
né, a sério Sim. isso aí por conta do teu pai, principalmente, né? Que ele leva isso todo dia na tua casa ali, Sim. né? Todo dia a gente vê um Reels dele lá comendo uma plantinha, comendo uma folha, e ele tá apavorando ali, né, cara? Aham. Que massa, cara. E só voltando um pouquinho ali pra nós finalizar esse assunto, cara. O ônus do anabolizante é a tua saúde, Isso. prejudicial à saúde. O ônus de não usar o anabolizante é ter que ter uma disciplina ferrada, né? Olha, cara, eu vou te falar que assim, ó, o atleta de alta performance, com ou sem o hormônio, o trabalho vai ser o mesmo. Eu vejo muito as pessoas, às vezes, desmerecerem as pessoas que usam hormônios e esteroides por conta disso, por achar que o cara tá roubando no jogo. Mas, na verdade, não. Na verdade, não. Isso que as pessoas não entendem, que o trabalho vai ser exatamente o mesmo. A mesma quantidade de cardio, a comida, provavelmente, do hormonizado vai até baixar mais, porque chega um ponto que o natural ele precisa fazer uma dieta mais longa, porque ele tem uma capacidade de catabolismo, ou seja, do consumo do seu próprio músculo como energia, né, primária do corpo, que o hormonizado não tem. Então, o hormônio ele permite você ter uma preservação dessa massa muscular. Então, você consegue abaixar mais a dieta do cara e fazer ele secar mais. Por isso que o hormonizado, você sempre vai ver um aspecto do cara na trinca. Trincado, muito seco, né? Exato. É basicamente isso que acontece. Mas isso é tão prejudicial, por que a galera continua usando hormônio? Cara, Pela ilusão do processo ser mais fácil. Mais rápido. alta performance. As pessoas que usam hoje, sabe o Mr. Olympia? Sei. Cara, todo mundo que tá lá no Mr. Olympia não tem nenhum cara natural. Uhum. O hormônio, ele pode ser sim usado como de forma estética, para pessoas que só querem atingir a estética, mas ele também é usado e é essencial para atletas de fisiculturismo profissionais. Uhum. Você não chega no topo sem usar nada, sabe? E o ponto que eu quero chegar aqui, cara, é que é tentar colocar na cabeça das pessoas que não é errado utilizar. Não é errado, mas você fazer da forma errada pode ser muito prejudicial. Então, por exemplo, se um cara vai fazer um ciclo desse, primeira coisa, ele vai ter que chegar num médico endócrino que vai pedir exames para você, exames cardiológicos, exames de sangue, para ver como é que tá a sua condição. Para daí ele fazer vários testes para ver se você pode usar a droga ou não. Porque às vezes tem gente que, por genética, tem uma disfunção de alguma coisa que é afetada a partir do aumento do hormônio no corpo. Uhum. E aí a pessoa vai lá, usa e dá cagada. Então Dá tem problema como no usar fígado. numa quantidade aceitável pro Sim. colateral não ser tão Sim. forte. Cara, pra você ter uma noção, a decandrolona, ela é usada para articulações. Então, por exemplo, se você é uma pessoa idosa, principalmente mulheres, e que você tem muitas dores na articulação, cara, se você usar 10 microgramas por dia, 10 miligramas por dia da Deca, você tem uma melhora na lubrificação das articulações e, consequentemente, menos dor, e o seu nível de colateral é mínimo ou quase zero. Uhum. Então, assim, cara, não é o inimigo, sabe? O inimigo é o carinha que tá lá falando que não, usa, ó, compra aqui, ó, tá lá na É academia. a forma como a galera usa. Exato, exato. Entendi. Você buscando conhecimento e informação profissional não tem, digamos, problema. Problema vai ter, Aquilo que a gente já falou no outro podcast, até com a Fran lá, cara. As pessoas vão muito na onda da internet, né, cara? Sim, Tudo que tá ali, cara, que nem o Lucas falou também hoje. Tem milhões de informações da internet, cada um fala de um jeito, e às vezes a pessoa leiga, ou sei lá, vai lá ler aquilo ali e quer executar, né, daquela forma. Aí, cara, Sim. 90% das vezes tá errado, porque Pois é. o teu organismo não vai aceitar aquele estilo, né? sim. Então, depende muito disso. E se pode não ter efeito colateral, né? Você falou ali que tendo um acompanhamento médico, Sim, usando a forma correta, pode ser não ser prejudicial. sim. Pode ser, pelo contrário, muito benéfico. Benéfico. Muito benéfico. Por que você é natural ainda? Cara, eu vou É um princípio teu? Não. Não? Aí vem a polêmica, né? Como vocês dizem. Aham. Polêmica. Ó o corte. Eu não vou ser natural pra sempre. Não vou ser natural pra sempre. É um processo. É um processo onde eu diria que qualquer pessoa que for pensar em hormonizar, ela tem que aprender algumas coisas antes. Uhum. Aprender a seguir dieta. Aham. Por isso que eu digo, se você subir num campeonato natural, você tá pronto pra hormonizar, porque você já sabe o processo. Aham. E você já sabe as dificuldades. A maioria das pessoas não sabe.
Existe uma coisa no nosso corpo que se chama curva de produção hormonal natural, que é a curva que todos nós homens têm. Então, o que acontece? A gente nasce e essa curva ela vai subindo, subindo, subindo até dar 21 anos. Quando ela dá 21 anos, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela subiu, aí ela vai continuar subindo mais um pouquinho até 40. Quando chegou em 40, ela vai começar a baixar. Até 60, 80 anos, enfim. Antes de chegar nesse topo da curva hormonal, se você quebra esse ciclo, então, essa é a quantidade de testosterona que o teu corpo recebeu durante a vida toda. Do nada você, com 19, 20 anos, você coloca mais. Ele vai fazer isso aqui, ó. Pum, vai lá pra cima. Quando você tirar, essa curva de produção natural, ela vai ter parado aqui em cima, ó. Em vez dela ter chegado lá, ela vai ter vindo até aqui. E quando você voltar a fazer o TPC, que é a terapia pós-ciclo, para voltar à produção hormonal do seu eixo, ela vai estar lá embaixo e ela nunca mais vai conseguir passar da onde você travou ela. Então, você nunca mais vai atingir o que seria o seu potencial máximo de testosterona natural. Uhum. Esse que é o grande problema. Esse que é o BO, né? Exatamente. Então, é basicamente por isso. Entendi. Cara, consciente pra caramba, bicho. Tem que ser assim, né, cara? E tem que gerar uma polêmica. É fenômeno mesmo, né? E no teu ponto de vista, cara, sem usar nada, qual que é a melhor forma de secar, cara? Melhor forma de secar? É. Tá, vamos lá então. Pessoal que quer secar. A forma mais rápida não é a forma mais saudável. Mas eu vou falar ela aqui. Mesmo assim. Se você for um cara muito louco, relembrando, não recomendo, tá? Mas você pegar e fazer 1 hora de cardio todo dia, buscar um cardio de média a alta intensidade. Então, vou dar um exemplo disso. Correr lá na esteira a 8 km por hora, durante 1 hora. Pega a tua taxa de metabolismo basal, que é quanto você gasta de caloria parado por dia. Faz um cálculo, adiciona 500 calorias, que vai ser as calorias do seu treino. Então, vamos lá, dá um exemplo. O cara tem 1.800 de basal, adiciona 500, 2.300, certo? Nisso, desse total, você vai começar, na primeira semana, tirando 500 calorias. Então, as calorias que você está usando para treinar e fazer cardio vão ser as calorias que você vai estar em déficit. Então, primeira semana, você tira 500 dessas calorias. Você faz o cálculo lá de quanto você está comendo, né? Coloca o arroz, o feijão, a carne. E a carne, tipo, isso vai ser legal da questão da dieta. Primeira semana, 500 calorias. Na segunda, tu abaixa para 700. Então, você vai ficar num déficit de 700 calorias. Para isso, dentro da tua alimentação, você vai buscar aumentar a sua quantidade de proteína, consumo de whey, depois eu explicar para que o whey serve em tudo isso, aumentar a quantidade de carne, principalmente, e começar aos poucos a baixar a quantidade de carboidrato. O que é carboidrato? Pão, arroz, batata doce, macarrão, tudo isso é carboidrato. Então, aos poucos, você vai baixando isso. Na terceira semana, você vai baixar para 800 esse déficit e aumentar o seu tempo de cardio de 1 hora para 1h30, certo? Então, assim, é um processo onde provavelmente teu corpo não vai responder bem no sentido de você se sentir bem. Você vai se sentir muito cansado, né? Não vai ser algo saudável, mas é a forma mais rápida que você teria de secar. E aí, na última semana, você mantém essas 1h30 e você vai fazer 2 refeições de 0 carbo. Você vai estar lá comendo 5 refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia, certo? Aí, na refeição do almoço e no jantar, você tira o carboidrato. Você deixa só carne e legumes. Cara, não tem como você passar um mês e não secar fazendo isso. Não tem como. Qualquer um que fizer isso vai secar. Só que lembrando, não me responsabilizo se der algum problema. Cara, se fizer isso aí, que já cair na primeira semana. E ao contrário, cara. Porque assim, qual que é a melhor forma de você ganhar massa? Porque certo. A galera fala, cara, lógico, que nem eu falei, tem a dieta, tudo isso é importante. Mas como o Thiago falou que a gente tinha comentado, tem 1 milhão de formas diferentes que a galera fala, mas dessa 1 milhão de formas vai saber qual que é a correta, né? Tá. Tem uma galera que fala, cara, segue dieta, whey. Tem uma galera que fala, cara, não precisa, só come pra caramba, sabe? Aumenta a carne, aumenta... Tá. A melhor forma de ganhar massa. Uma coisa dentro de tudo isso que eu ainda não expliquei, eu queria explicar pra vocês em relação à suplementação. Eu quero falar de 2 suplementos em específico, que é o whey e a creatina. Vocês sabem pra que serve? Nossa... Cara, creatina, meu vô tinha que tomar creatina todo dia, né, cara? Então, eu vou explicar de uma forma, cara, a forma mais simples possível da creatina para quem faz e pratica musculação.
tá? Então, assim, ó, quando a gente vai realizar a contração muscular, a gente precisa usar ATP, que é adenosina trifosfato. Quando a gente usa um fosfato para energia, esse trifosfato vira difosfato, e essa molécula, ela fica, não é hibernando, mas ela fica de lado. A creatina, ela ajuda na fonte de produção de energia muscular, e ela reutiliza, ela recapta esse difosfato, adiciona um fosfato e ela vira energia de novo. Então você tem um melhor aproveitamento de energia do seu corpo com a creatina. Então, todos nós deveríamos suplementar a creatina por conta de, assim, ó, pessoas normais, pessoas que não realizam atividade física e não treinam, elas não têm essa quebra essa quebra tão frequente do ATP e virar ADP. Então, a quantidade de creatina que ela consome na alimentação, a gente consome em alimentos como ovo, peixe, carnes, tudo isso tem creatina, mas são quantidades mínimas. Então, ela consegue suplementar com isso. Agora, a creatina a gente tem um estoque no corpo, e a partir do momento que a gente começa a fazer atividade física frequente, isso começa a baixar, esse estoque começa a baixar, e a gente tem que repor de algum lugar. Se você não repor, você vai ter mais dificuldade de recuperação. Então, por exemplo, um músculo que você treinou levaria 3 dias para se recuperar. Ele vai levar 5 dias para se recuperar totalmente. Então, o teu corpo dá um jeito, mas com a creatina você vai ter esse acesso, essa aceleração do processo, como você comentou. E o whey protein, ele basicamente serve como uma fonte de proteína. Tá? Então, assim como é o ovo, assim como é o frango, ele serve como uma fonte de proteína. Tá? As pessoas acham que se não usar whey na dieta, elas não vão ter resultado. Muito pelo contrário. Se você só usar frango ou só usar whey, pensando na quantidade de proteína tendo em cada uma desses alimentos, você vai ter os mesmos resultados do mesmo jeito. Como que eu uso whey na dieta? Eu uso como uma fonte de doce. Eu sou um cara que gosta muito de doce. E eu preciso ter um doce na alimentação. E aí eu pego whey, pego banana, amasso os dois, faço uma papinha, corto umas rodelinhas de banana, coloco por cima e jogo mais um pouquinho de whey. Cara, pensa um negócio que fica gostoso, velho. Na real, o whey é só uma forma que acharam de simplificar você não precisar comer tanto ovo e tanta carne. Exatamente. Né? Exatamente isso. Se você for pegar a comparação de 30 gramas de whey, tem 20 gramas de proteína. Isso em relação ao frango são 70. Coloca 30 gramas de whey num copinho de água que você toma em 2 segundos e um frango que você leva ali 5, 10 minutos para comer. Cara, quando essa quantidade aumenta exponencialmente, você complementar com whey é muito bom. Então, pessoas que querem emagrecer, principalmente, eu aumentaria a quantidade de whey na dieta dessa pessoa. E para quem quer ganhar massa, então, vamos lá. Vamos para a sua pergunta agora. Agora você pega isso e anota, que eu vou te passar o que você precisa, caso você volte com força total, para você ter os seus resultados. Tem que fazer isso mesmo, porque agora ele tá treinando arte marcial, cara. O bichão tá ficando... Não, cara, vai ficar verdade, monstro assim, disso. Monstro não sei, mas mais brabo com certeza. Não é, cara? Perigoso, cara. Até o cara brinca comigo quando eu vou embora do estúdio lá, falou, se cuida na rua. Eu falo, cara, agora eu luto Muay Thai, bicho. mas Isso dá um medo, né, cara? Mas é que assim, cara, acho que pra você também funciona dessa forma a questão do esporte ser uma terapia, né? Nossa, velho. Então, com certeza. o que eu senti, cara? Que nem eu falei, eu treino há 1 ano. Né? Tive uma melhora, cara, significativa, mas eu tinha e tenho ainda uma certa dificuldade com aeróbico. Né? Sabe? Eu chego na academia, eu não faço bike, eu não faço esteira, nada. Eu chego lá já dou uma aquecidinha, arregaçando o peso. Certo. Aí que eu descobri um escape no Muay Thai. Que é um cardio. É um cardio ferrado, cara. Porque, assim, na verdade, 2 motivos. Primeiro, essa parte do cardio. E segunda parte, que acho que eu até falei isso, não sei em qual episódio que foi. Acho que foi das meninas aqui, né? Que nós gravamos com ela, que ela pode. Ah, tá. Que, cara, chega uma época da vida que a gente meio que tá ali fazendo tudo que a gente faz normalmente. E para não acabar caindo numa rotina, você acaba... Cara, eu acabo buscando coisas novas para me desafiar. Sim. Então chegou num ponto ali que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente do zero. O que eu faço, cara? Eu aprendo a tocar violão, ou eu busco uma luta, ou um esporte novo. Aí calhou do Kellyson, do Baby, que gravou com nós e também grava aqui hoje.
o cara é lutador de MMA, né? Sim. Eu falei, cara, tesão, eu sempre curti e... Te deu um Mano, me deu um insight. estalo assim que eu falei, cara, eu acho que eu achei o que eu tava procurando do zero. Legal. Até porque, cara, uma filosofia minha, quando eu faço alguma coisa, eu começo a fazer alguma coisa que eu não sei, que eu não domino e que eu não faço a mínima ideia de como funciona, a gente até acaba tendo um pouquinho mais do pé no chão, Sim. né? Porque como eu falei, cara, você acaba caindo numa rotina que você faz sempre tudo a mesma coisa, você acaba meio que dispersando e talvez não dando tanto valor para as coisas simples. Então, a partir do momento que você pega um troço novo do zero e você fala, puta, cara, eu tenho dificuldade nisso, você começa a identificar ponto que nem você falou, puta, minha perna era fraca. Cara, Correr atrás disso. meu chute é uma bosta, velho. Entendeu? Ele falou, cara... É a mesma coisa da perna. Na segunda aula ele falou pra mim, cara, você tem um dos melhores boxing que eu já vi, mas tem um dos piores chutes que eu já vi. Entende? Cara, isso é uma motivação ferrada pra você falar, cara... Entendeu? Tipo, né, vamos repensar aí pra ver como pode melhorar. Pois então, eu acredito que pra você também essa parte de esporte é uma terapia, né, cara? Não Com é certeza. necessariamente só um estilo pra ser fisiculturista, mas mexe pra caramba com a mente também, né, Sim, velho? cara, é o momento do dia onde pode estar dando tudo errado. A hora que a gente entra na academia ou entra no ringue, é o momento de você desligar tudo que tem ali e focar naquilo, focar em algo que você gosta. Fala a verdade, mano. Se tá com o supino descendo no teu peito, você vai estar pensando em problema, cara? Lascando, cara. Você só quer erguer aquela porra Nem pra não cair sem lascando, você, né, nem mano? lascando. Eu tô olhando assim, cara, não posso passar vergonha aqui, exatamente. não posso passar vergonha aqui. Exatamente, Sobe. Né? É isso, cara, é isso. É isso. Falando da academia ali, então, cara, qual que é o melhor pré-treino e pós-treino, cara? Falando aí. Melhor pré-treino e pós-treino? Tá. Pré-treino é qualquer coisa que seja carboidrato de rápida absorção. Então, por exemplo, você comeu uma banana. A banana tem um índice glicêmico altíssimo, é 99%. Você comeu 100% dela, do carboidrato, vai virar glicose no teu sangue, já vai ficar circulante e já vai te dar realmente energia. Gás. Então, uma banana, até arroz, até mesmo um arroz, qualquer tipo de carboidrato de rápida absorção, pós-treino. Existem estudos que mostram que a absorção... Vou dar o exemplo do fisiculturismo, que é o que eu estudo, né? A questão da musculação. Que as proteínas que você consumiu 4 horas antes, 4 horas depois que você consumir, elas vão estar agentes e já na sua corrente sanguínea. Ela precisa de 4 horas para ser processada dentro do seu intestino. Então, o pós-treino seria alguma coisa com proteína, tá? Então, esse exemplo que eu dei da banana com whey, ou um whey com leite, sabe? Fazer um cappuccino, tem uma receita no perfil da minha mãe. Cara, o negócio é muito bom. É cappuccino com leite e whey. Você bate tudo assim, o negócio vira um negócio cremoso, né? Nossa, é muito bom. Ou até mesmo arroz, frango, cara, é o básico. Se as pessoas entendessem que é possível sim comer só arroz e frango o dia inteiro, que você sobreviveria com isso e teria todos os nutrientes que você precisa, seria tudo mais fácil. Só que a gente não funciona assim, a gente precisa de variedade. E os caras usam muito, né? Eu não entendo nada disso, você que vai explicar pra nós. Diga. Maltodextrina, dextrose, esse tipo de coisa. Usa Cara, muito, né? Tem gente que gosta de tomar bastante isso, antes e depois, né? Então, esse tipo de suplemento é principalmente utilizado para quem quer ter um potencial maior de ganho de peso, não necessariamente de ganho de massa, tá? Pela quantidade de calorias que tem presente nesses alimentos, principalmente no hipercalórico. Tu tinha falado lá aquela hora, né, de como fazer para ganhar peso. Cara, eu sei que parece estranho, mas eu te diria para você tentar comer tudo que você consegue e o mais limpo possível. O diretor perguntando Isso como que ganha massa. aqui, cara. Como que Gabriel ele quer ganhar massa, cara. É o que o Gabriel tá explicando agora. É isso que eu ia falar. Agora entrou no assunto. Então vamos lá, pontos essenciais para você ganhar massa. O primeiro e o mais importante é a alimentação, cara. Não tem como você fugir da alimentação. Se você estiver comendo mal, pode esquecer, cara, você não vai ganhar peso. Por quê? Se você não tiver um bom índice de carboidratos, vai faltar energia na hora do treino para você conseguir dar o seu 100%. E você conseguir progredir ao longo do tempo as cargas. Uhum. E isso eu não estou falando de um trabalho rápido, não. É um trabalho de pelo menos 6 meses para você ver uma diferença visível assim, e substancial no ganho de massa. Tá? Segundo ponto, então, alimentação.
Questão do carboidrato para você ter energia, da proteína para você ter a construção da massa muscular a partir da hipertrofia causada no treino. Se você chegar lá e fizer, 50 séries de 10 repetições com 1 kg de bíceps, você não vai gerar estresse muscular que não vai capacitar a hipertrofia, você não vai ter hipertrofia. É simples. É simples. Então, você chegou lá num treino, eu vou dar um exemplo de quantidade de séries por grupo muscular, tá? Então, qualquer grupo muscular, se você fizer um total de 20 séries para aquele grupo muscular durante a semana, você já vai ter uma capacidade de hipertrofia muito boa. E você vai conseguir aproveitar. Progressão de carga é o essencial de todos. Também essa história que vocês veem na internet de 5 de 15, 5 de 12, cara, é mentira. Não é que é 100% mentira, mas pro público iniciante, às vezes a pessoa vai olhar e vai falar, não, é assim que eu vou fazer, daí ela vai lá e faz e não dá certo. Na verdade, quando você entra um pouco mais nesse meio, você percebe que se você fizer isso com uma carga já alta, no meio do treino, onde você já tá aquecido, tudo bem, fazer 4 de 10, fazer 4 de 12. Agora, você fazer o treino inteiro, todos os exercícios assim, não vai dar certo. Então, listinha de treino para quando você for fazer qualquer exercício. Progressão de carga. Você vai começar com a carga, onde o objetivo é você pegar o trilho do movimento. Vamos dar um exemplo do supino. Você pegou lá o supino, cara, você pode fazer o supino assim, você pode fazer o supino assim, você pode fazer o supino assim. O que é o trilho do movimento? É você pegar a parte correta. Tá? O que seria um supino na parte correta? Cotovelo apontando para baixo, você vai descer abrindo e não precisa fechar lá em cima. Você vai descer aqui e aqui. Você fez 15 repetições para sentir o trilho do movimento, bem leve. Você não precisa chegar à falha nem perto da falha. Segunda série, 12 repetições. Essas 12 repetições você vai fazer e você também não vai atingir a falha, mas já vai ser uma carga de trabalho. Já vai ser uma carga que, se você fizesse 15, você ia falhar. Mas você faz 12, buscando essas 3, deixando essas 3 na reserva. Próxima série, 10 repetições. Essas 10 repetições você vai fazer igual a última, como se você fosse fazer 12, uma carga para aguentar 12, mas você faz só 10, separa um pouco antes. E aí a última série você busca de 6 a 8 atingindo a falha. Por que não atingir a falha em todas? Por conta de você fadigar o seu músculo e você perder aproveitamento durante o treino. Daí não consegue terminar, né? Não consegue terminar direito, exatamente. Conseguir você consegue, mas você vai se sentir fraco, vai se sentir destruído e não vai dar certo. Vai vomitar, esse tipo de coisa. Esse tipo de Cara, coisa. jogo rápido então pra finalizar. Melhor exercício pra cada grupo muscular, que se entende. Por exemplo, peito. Tá, o exercício da minha preferência. Isso. Tá, Que você acha que traz mais vamos começar então de cima para baixo. de cima pra baixo? Primeiro de todos, peitoral, supino inclinado com halteres. É o exercício que eu não tiraria do meu treino de jeito nenhum. Ele trabalha a porção clavicular, mas trabalha ênfase na porção clavicular, mas trabalha o peito como inteiro. Partindo para os deltoides, a gente tem 3 aqui: o frontal, o lateral e o posterior. Para o frontal, desenvolvimento. Então, desenvolvimento aqui. Para o lateral, elevação lateral, sem erro. E para posterior, crucifixo invertido na máquina, que seria assim. Costas. Costas é difícil, cara. Costas é difícil porque é um músculo muito grande, né? Mas se eu tivesse que escolher um de todos, eu escolheria a puxada alta. Aqui. Porque, ou remada curvada. Pode ser 2? Pode Puxada ser alta dois. e remada curvada, para trabalhar a parte de cima e de baixo. Aí a gente mata as costas. Para pernas, a gente tem muitos grupos nas pernas, mas se fosse, sem dúvidas, o agachamento é o melhor que tem. Sem dúvidas, o agachamento. Esses são os exercícios que eu não tiraria nunca da minha planilha de treinos. E pra galera que tem problema de lombar, pra fortalecer a lombar, qual que é essa melhor? vai responder a minha pergunta. Caramba, cara. a Porque, gente podia cara, é ter normal, falado o sobre cara isso. vai fazer o stiff que seja, putz, já pega. Nossa, O cara vai fazer que seja o agachamento, pega também. Eu Qual que é esqueci melhor de pra falar. fortalecimento de lombar? Pode falar, cara. Fala aí. Fala aí. Posso falar? Fala, claro. Eu tinha esquecido de comentar sobre isso. Eu tive. Uma vez eu. Nossa, cara, essa história é maneira. Uma vez estava eu e meu primo, a gente tava no segundo andar, viu uma bolinha de tênis no andar no telhado do vizinho. Brilhante ideia de ir pegar a bolinha, meu primo foi, ele era mais leve, o pezão dele plau, pra dentro da telha. Daí ele caiu em cima de uma viga. Nisso, eu com meus 100 quilinhos, né, bem levinho, me desesperei e falei, vou ajudar. Cheguei lá, quando
quando eu pisei no negócio, cara, eu caí de 3 metros, assim, ó. O que podia dar errado, né, cara? Cara, ele vai escutar isso, ele vai lembrar. Aí, eu sei que eu fiquei 5 minutos, eu fiquei uns 5 minutos no chão, parado, assim, eu não conseguia levantar por causa das costas. Tive alguma distensão lombar, alguma pancada muito forte. Não cheguei a ir ao médico, mas eu fiquei ruim por vários dias. E depois daquilo, isso foi já 2 anos depois que eu já treinava. E aí eu comecei a sentir dores em exercícios como stiff, como agachamento, como terra. Eu não conseguia mais fazer esse tipo de exercício. E eu insistia, eu ia lá e falava, não, é psicológico, não sei o quê. E fiz a minha lombar. Ferrou com a tua lombar. Ferrei várias e várias vezes depois de um terra. Um dia, cara, eu fui lavar o cachorro, velho. Fui lavar o cachorro, quando eu tava lavando assim, minha lombar travou. Travou. E eu não consegui me mexer. E aí eu me preocupei muito com isso e busquei informação de como melhorar. E pra todo mundo que tem, então, dor no na lombar, a dica que eu dou é fazer um bom trabalho de mobilidade, cara. Mobilidade, você fazer 5 minutos por dia. 5 minutos, cara. O que é 5 minutos por dia? Você vai ter uma melhora do seu quadrado lombar ali e de outras partes também. Porque o que a mobilidade faz? Imagina que você tem o seu músculo, ele tem as fibras, certo? Quando você fica por muito tempo parado na mesma posição, essas fibras, elas não ficam iguais. Quando você alonga, o que elas vão fazer? Ó, essa daqui é ela relaxada, certo? Aí você alonga tudo, quando ela voltar, ela vai voltar tudo igual. É isso que o alongamento faz. Então, a nossa lombar, ela também é um músculo, né? E quando você faz um bom trabalho de mobilidade, você consegue colocar essas fibras no lugar e fortalecê-las. Porque quanto mais você alonga, mais você consegue atingir uma amplitude nesse movimento do alongamento. Então, tem vídeo lá no meu perfil já mostrando sobre isso. Eu fiz um vídeo, inclusive, cara, olha que coincidência isso. Eu fiz um vídeo de como fazer agachamento que eu vou postar hoje lá no Instagram. No TikTok, como tem mais tempo, eu coloquei a parte da mobilidade. Mas logo vai lá pro Insta também essa questão da mobilidade. Eu até às vezes brinco lá em casa com a minha mãe que um dia eu vou criar um curso de como você nunca mais ter dores na lombar. Outra dica que é muito... que as pessoas não imaginam. Garanto que você nunca pensou nisso. Usar o glúteo. Usar mais o glúteo. O glúteo, a nossa lombar, ela tem ela estabiliza esse movimento aqui, ó, a gente subir, certo? Ela trabalha isso aqui, ó. Outro músculo que faz isso é o glúteo. Só que a gente não tem o costume de ativar. Quando a gente tá andando, para estabilizar o nosso tronco, pra gente não cair duro, não cair mole pra frente, são 2 músculos que trabalham, a lombar e o glúteo. Aí o que acontece? O automático é que trabalha 90% lombar e 10% glúteo. Mas você pode trabalhar, por exemplo, 30% glúteo e 70% lombar. Só que isso vai muito de consciência corporal. Aí onde você tá agora, você conseguiria contrair seu glúteo? Não. Então, eu consigo, ó. A câmera não dá pra mostrar. Mas pela consciência corporal. Pela consciência corporal. Qualquer movimento, em qualquer posição que eu esteja, eu, por exemplo, vou escovar os dentes. Aí eu vou cuspir ali. A água, cara, eu contraio o glúteo, é sério isso, parece zoeira, né? Mas eu contraio o glúteo e vou lá e jogo. Por quê? Porque se eu curvar a minha lombar, eu vou sobrecarregar ela e a chance de eu ter uma lesão aumenta e muito. Cara, faz sentido total, velho. Total. Use mais o glúteo. Essa é a minha dica. Ó, quinta série lá. Isso, ó, eu não vou ser indelicado dele fazer você levantar e mostrar pra câmera você contraindo o glúteo, mas a gente já sabe que você consegue fazer. Mas, cara, muito conhecimento, né, cara? Quinta série depois vai ser... Como que é o nome do teu personal mesmo? O Jean Furtado. Jean, um abraço, Jean. A gente já conversou com você aí, daqui a pouco você tá aqui, hein, cara? Falando com a gente. Verdade. É isso aí, cara. E você aprendeu muita coisa com ele, né, cara? Muita coisa, cara. Cara, essa questão de treino aí, de um ano pra cá, aprendi muita coisa nova com ele. Show de bola. Cara, a gente agradece muito a presença aí. Eu que agradeço. Cara, show de bola. Valeu, muito obrigado por tudo. É isso aí, pela cara. oportunidade de estar aí falando pro pessoal, contando um pouquinho mais, dividindo mais a E experiência. para as pessoas que estão assistindo, cara, deixa uma mensagem pra quem quer começar nesse mundo aí, cara, do fisiculturismo. O que a pessoa tem que fazer já de cara? Tá. Se você é uma pessoa que quer competir, você tem a vontade, vou falar especificamente para esse público que é o público que mais me acompanha e que eu tô sempre lá ajudando. Só
não desiste, cara. Eu sei que parece superficial falar isso, mas o resultado, ele vai vir com o tempo. Eu levei 4, 5 anos para perceber que eu tinha um físico competitivo, eu tinha um físico que era possível eu subir num palco. E eu levei 5 anos para perceber isso, tá? Então, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, só continua, cara. Não para. Não para. É o que a gente costuma falar na agência, né, cara? Só faz. Só faz. Tem uma ideia, só faz. Né, Lucas? E falando em agência, segue lá a agência de Juin nas redes sociais, em todos os cantos da rede social. Cristal.podcast, que é a nossa produtora do Shopping Cristal, e nossos patrocinadores, né, Lucas? Cabanas Lanches, Fotopar e a Nova Época também, né? A gente sempre fala que é muito grato, né, por todo mundo que... Tá acreditando, que, né, cara? Acredita e apoia no projeto, porque, cara, a gente faz isso pra quem tá do outro lado consumindo, né? E ninguém é grande sozinho, né? Então, não só os patrocinadores, mas todo mundo que de alguma forma ajuda, né? Agradecer você também, Gabriel, né? Porque quando a gente tava gravando lá no Cristal, o Gabriel tava junto lá, cara. nos bastidores. A galera da equipe também, os bichos são fera demais. Eles queriam ver a bunda do Gabriel contraindo ali, mas não deu certo. Não vai dar certo, Se deixar gravando depois aqui, já era. O Juliano já ficou tudo... Bom, mas, gente, obrigado por tudo, por todo mundo. E, cara, você faz parte da nossa história também, irmão. Primeiro de muitos que você vai, certeza. Esse é o episódio 42. 42, cara. 42. Então, vai ficar registrado. Vai ficar daqui registrado. Daqui uns dias tá lá no Flow, daí você lembra da gente. Quem sabe? Quem sabe? Daqui uns dias nós batemos de frente com o Flow, né? Vamos lá dar umas porradas mesmo. É isso aí, cara. É isso aí. Tem que acreditar. Tem que acreditar, né, cara? É isso aí, galera. Pra você que ficou até o final, muito obrigado. Segue todo mundo nas redes sociais. Segue o Gabriel lá também. Segue o Júlio. E segue a mãe dele. Como que tá o arroba da tua mãe? É @Simone Luckman. Simone Luckman. Bem fácil de encontrar. Ela disse que... Eu tava vendo uma... Agora, voltando um pouquinho. O cara não esquece. Rebobinando. Ela disse que você foi uma inspiração pra ela, hein, cara? Eu fiquei sabendo. Pois é. Ela mudou muito depois de ver meu processo. Inclusive, nessa última preparação, ela fez o processo de finalização comigo. Ela fez a super hidratação, que é você tomar de 8 a 12 litros de água por dia. Nossa. E aí depois você tira e toma 500 ml num dia. Nossa. Aí o teu corpo tira toda a retenção, assim. Ela fez isso comigo e ainda tava lá gritando por mim. Então, eu tenho muito a agradecer, assim, pelo apoio que eu recebo dos meus pais. Mãe e pai é mãe e pai, né, cara? A mãe tá toda felizona aqui nos bastidores, né? É muito massa isso, cara. Um abraço, galera. Até a próxima.